falando do Fluminense. Antes de chamar o Marcelo Neves, setorista do Flu, vamos dar uma olhada num trecho da coletiva que concedeu o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falando, claro, sobre o planejamento para 2025. Nosso treinador, Mano Menezes, segue conosco para 2025, né? Já havia se falado isso durante a semana. Existe um processo, né, de montagem de elenco, de avaliação de elenco. Os profissionais que aqui estão, que trabalharam ao longo desses últimos 5 anos, fazem o mesmo procedimento, o mesmo processo, se reúnem com o treinador, chefe scout, diretor executivo, e a gente já iniciou as conversas na quarta-feira, né, e a gente deixou para anunciar para vocês numa coletiva, porque a gente achava que o nosso treinador merecia esse anúncio numa coletiva, por toda a ajuda que ele nos deu, por todo o trabalho que ele fez ao longo desse ano. A gente tem de concreto hoje é que a gente realmente manifestou o interesse formal no Richarlison. A gente sabe da dificuldade de trazê-lo, mas a gente acredita que talvez, por uma questão de querer estar próximo da questão da seleção brasileira, de poder jogar na seleção brasileira e etc., e poder voltar para casa, para o clube onde ele se destacou. Eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu acho que vocês talvez não se recordem, mas eu era o vice-presidente de futebol em 2016, quando o Richarlison chegou. Não é uma relação de amizade, nem uma relação forte, mas é uma pessoa com quem eu me relaciono bem. Eu entrei em contato diretamente com ele. A gente fez um primeiro documento ao clube inglês, ainda sem oferta, perguntando se havia o interesse de negociar, e de lá para cá a gente vem buscando esse interesse. Sobre Felipe Melo, a gente já conversou, já comunicou a ele que ele não segue conosco como atleta do Fluminense. Tenho muita gratidão por ele, né? E por isso a gente o comunicou de maneira muito transparente que como atleta a gente não tinha mais o interesse. Ele está de férias, ele vai voltar para o Brasil no final de dezembro. Nós temos um encontro marcado, um almoço, um jantar, um bate-papo aqui no CT, porque a gente acredita que ele, se tiver interesse, possa nos ajudar em outras coisas aqui no clube. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, ex-presidente e atual CEO do Fortaleza, me ligou, como elegante e ético que me pedindo autorização para negociar com o atleta. Eu consultei a comissão técnica, como entendeu que é algo bom para o atleta e que ele pode, enfim, conseguir um contrato maior, autorizou então a tendência praticamente concreta que o Diogo Barbosa também não fica conosco e vai para o Fortaleza. Esse é um trecho da coletiva do Mário Bittencourt, mas deu para ver que falou sobre vários assuntos. Vamos trazer, então, Marcelo Neves para o papo com a gente aqui no Tá Na Área, ao vivo com a gente, direto da redação, porque, de fato, né, Marcelo, muitas coisas que já estavam no mercado, já tinham sido noticiadas por vocês, né, em relação a, principalmente, acho que nesse momento, a possibilidade do Richarlison. Ele confirmou alguns desses temas e acho que essa é a grande expectativa, acho que, do momento, né? Se há alguma possibilidade do Richarlison pensar no retorno dele ao Brasil nesse momento. Acho que principalmente o apelo, né, é sobre seleção brasileira. Tudo bem, amigo? Boa noite. Boa noite, Camilinha. Boa noite a todo mundo da mesa que acompanha o Tá Na Área. Eu cheguei até aqui na redação brincando com o Roberto Veloso, nosso amigo aqui da redação. Ele brincou, me dá um assunto aí de Fluminense. Eu falei, Roberto, hoje eu consigo te dar uns 5. O coletivo do Mário Bittencourt entregou um monte de assunto, mas eu acho que um dos pontos principais foi, de fato, o Richarlison. A gente vinha trazendo no GE. Globo que o Fluminense tem o Richarlison como a cara do clube para o Super Mundial. Na defesa, está bem estabelecido que o Thiago Silva é essa cara, mas o Fluminense também quer um para o ataque. E aposta no Richarlison, pela qualidade que ele tem e também pela identificação que o atacante tem com o clube. Ele defendeu o Fluminense em 2016 e 2017, antes de ser vendido para a Europa, então tem muita identificação. É uma conversa muito difícil, porque o Tottenham investiu muito pesado para ter o Richarlison. Então o Fluminense faz apostas com lábia e com o que tem em mãos. O Fluminense não tem dinheiro para colocar na mesa e cobrir o que o Tottenham pagou. Então o que o Fluminense pensa? Primeiro, um empréstimo, apostando na vontade do jogador, ou então colocar ativos da categoria de base. Talvez uma joia de Xerém vá para o Tottenham, talvez colocar uma prioridade de uma contratação, de uma promessa para no futuro ele defender o clube inglês. Então ainda não há uma proposta na mesa, só que o Fluminense aposta que, primeiro, entrou em contato com o Tottenham, ele não negou de cara. Ele falou que se apresentar uma oferta, está disposto a negociar. E segundo, o Richarlison, quando foi contactado, falou que tem interesse sim em defender o Fluminense. Ele não se importaria em continuar no Tottenham, não é uma questão de ele estar querendo sair. Mas se todo mundo chegar num acordo, ele não veria problema em defender o Fluminense. Falando dessa permanência do Mano, acho que já era algo que a gente esperava, né, Rafa? Até porque ele cumpriu o que foi proposto para ele, né? Ele chega numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, como o Marcelo bem lembrou, 6 pontos, uma campanha
péssima até então, o Fluminense virtualmente rebaixado para alguns, então é uma retomada que tem pelo Fluminense e quando vai conversar a respeito de continuidade, isso pesa, né? Ele foi contratado para isso e cumpriu, né? Era até um risco. Você assumir um time numa situação dessa, você tem um grande risco de ser rebaixado e para alguns pode até soar como uma mancha na carreira, digamos assim, de um treinador. Então ele cumpriu o que foi proposto para ele, salvou o Fluminense do rebaixamento, colocou inclusive na Copa Sul-Americana do ano que vem, vencendo o Palmeiras na última rodada. Então ele fez por merecer, digamos assim, essa renovação. Eu diria inclusive que ele superou a expectativa. Porque tem aquele limbo ali de 2 vagas em cima do Z4 que você não disputa nenhuma competição internacional. Genada. É o Genada. E que o torcedor assinaria tranquilamente por essa área da classificação, né? Não, exato, tranquilamente. E a situação que o Fluminense passou boa parte da temporada, era muito provável que terminasse o ano nesse Genada, né? E quando assinou com o Mano oferecesse, né? Pode ter. Exatamente. Exato. E até porque teve uma transição de modelo de jogo muito diferente, né? Porque o Mano, ele assume no lugar do Fernando Diniz, que tinha um elenco muito estruturado a partir do futebol que ele queria jogar, só que, por outro lado, esse elenco já não estava conseguindo entregar a intensidade que o Fernando Diniz precisava para que o seu modelo de jogo fosse bem sucedido. Era uma equipe que defendia o título de Libertadores, de campeão da América. Então, assim, todo o cenário conturbado era muito difícil para um treinador chegar e conseguir tirar o Fluminense dessa situação. Então, eu acho que o Mano, ele fez um trabalho muito bom no Fluminense nessa temporada. E acho que nada mais justo do que ele ter a oportunidade de fazer parte agora de um início de trabalho, né? E aí ele poder ser avaliado a partir desse ano, ele ajudando a construir, a reformular o elenco, ele ajudando nessa movimentada, nessa mexida de mercado para construir um elenco que faça parte, que tenha sentido dentro das ideias dele de jogo. Então, eu acho que, assim, que bom que o Fluminense teve essa responsabilidade de manter um treinador que fez um excelente trabalho no ano que o Fluminense... Nesse último ano que o Fluminense tanto precisou do Mano, e ele foi lá e correspondeu, ainda colocou o time numa competição sul-americana. E já chega com uma... no caso continua, né? Com uma preocupação, que é esse lado esquerdo do campo, né? Porque o Marcelo traz essa informação do Diogo Barbosa, que a princípio o Fluminense gostaria de contar com ele no elenco, mas que tem interesse em negociar com o Fortaleza. Já não tem mais o Marcelo, que deixou o clube ali no final da temporada, era uma opção, embora o Mano não usasse tanto nessa função, mas também poderia fazer, então perde opções desse lado que tem sido uma questão para o Fluminense, né? Conhece bem esse lado do campo, né? Tem uma experiência ali. Primeiro, em relação ao Mano, a Rafa citou a questão do aproveitamento. Ele teve 53%. Se o Fluminense, contando, pegasse o campeonato inteiro com 53% de aproveitamento, era 6º lugar. Eu sei que a torcida do Fluminense pode não curtir muito o estilo do Mano jogar. Ele foi muito hostilizado nessa reta final de competição, até porque chegou a última rodada brigando para não cair. Mas assim, mas quando estava na sequência boa, a torcida comprou muito. Aquela coisa 1-0, né? Futebol não é basquete, né? Assim, faz parte. O torcedor, ele é passional, ele vai brincar, vai virar meme, isso é normal. Mas assim, eu acho uma decisão acertada, feita pelo Fluminense, por falta de opção. Ah, tá bom, se não quer renovar com o Mano, se vai e não renova e manda o Mano embora. Quais são as opções do mercado? Não tem muitas opções. E teria que apostar em alguém, né? Todo mundo hoje quer o Luiz Castro. O Luiz Castro é galinha dos ovos de ouro. Ah, mas quer 2 milhões de dólares por mês, aí, 1,5 milhão por mês. Senhora, quem vai pagar isso? Então, assim, é difícil, né? Decisão acertada. Em relação ao Diogo Barbosa, aí é uma decisão muito pessoal, né? Dele querer ir pro Fortaleza, enfim, proposta financeira melhor, anos de contrato, anos a mais que o Fluminense ofereceu. Tem a Libertadores ano que vem. É uma decisão pessoal, né? Esportivamente, o ano que vem, o Fortaleza é o melhor projeto que o Fluminense. Mas é uma decisão pessoal. Mas tem o Fuentes, inclusive no jogo... Teve poucas oportunidades, né, nessa temporada. Ele foi titular contra o Criciúma, eu trabalhei nesse jogo. Ele tinha jogado apenas... Não sei se ele tinha entrado 4 jogos, 49 minutos, se eu não me engano. Se eu não estiver errando aqui, se essa memória não falhar. Mas jogou muito bem contra o Criciúma e foi titular também contra o Palmeiras. Então, assim, terminou o ano bem. Então, ele começar um ano com um trabalho sendo titular e tendo uma sequência, pode ser que dê resultado. Até perguntar para o Marcelo em relação a isso, né? Porque a Camila lembrou bem da saída do Marcelo, agora soma-se também a saída do Diogo Barbosa para o Fortaleza. É uma posição que o Fluminense vai atacar nessa época de negociações e tudo mais, nessa janela pensando em 2025. E não só nessa, né? Falamos já sobre o Richarlison. Também o Fluminense já pensa, digamos, num sucessor do Fábio para o gol, Marcelo?
Exatamente. Eu acho que quando a gente fala de mano e de reformulação, acho que 3 posições vão entrar muito em discussão. A primeira é a lateral esquerda, obviamente. Sem o Diogo Barbosa, o Fluminense vai ao mercado para buscar um lateral esquerdo. A gente ainda não conseguiu apurar qual é esse nome, mas sabe que tem jogadores sendo oferecidos e jogadores que o clube se interessa, então há negociações em curso. Eu acho que a outra que chama mais atenção, como já citamos o Richarlison, é o ataque, mas não só pelo Richarlison. O Fluminense busca um camisa 9, centroavante, que consiga ter porte físico e reter a bola na frente. Por isso a gente tem ouvido especulação sobre o Verratti ser oferecido e o Fluminense se interessar, e sobre o Tiquinho Soares atrair o interesse do Fluminense. Então a busca por um centroavante num estilo diferente do Cano e do Cauã Elias chama muita atenção. E no gol, eu digo que até mais para o futuro. É uma notícia que a gente deu até há poucos minutos no GE. Globo. O Fluminense enviou uma proposta pelo Lucas Arcanjo do Vitória, tem apenas 26 anos. A gente ainda vai tentar entender mais ou menos qual é esse projeto que o Fluminense está apresentando. Repito, foi muito recente, um pouco antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês. Mas a gente sabe que o Fluminense vê ele com potencial para o futuro, talvez até para ser o sucessor do Fábio. Então, para 2025, a tendência é que o Fábio continue sendo o titular. Mas o Lucas Arcanjo é visto como um possível substituto para 2026 e mais adiante. Até porque ano que vem o Fábio vai fazer 45 anos, né? Tá muito bem, tá agarrando muito. Acaba, mas... né, também. Tem Sim. isso. E aí provavelmente vai trabalhar em renovações mais curtas, né? A gente não imagina 45 anos longos contratos. Então, natural que pense um pouco nessa renovação. Agora, essa questão do E que não seja no fim, né? Não seja Sim, só não depois que o espere... Fábio... Não espere Exato. o Fábio se aposentar para pensar nisso. Já né? vá pensando nessa renovação, realmente, já vá preparando essa renovação. E chama atenção essa questão da característica do atacante, né? Isso provavelmente tem dedo do Mano também nessa procura, né? Ah, totalmente, totalmente. E é interessante ver essa movimentação, até para ele ter opções também, né? Eu não sei, Marcelo pode confirmar com a gente se o John Kennedy também pode ser que saia, né? Então você vai perdendo peças importantes para ataque. Claro que o John Kennedy nem é esse jogador, né? Ele é um jogador que tem outras características, mas ainda assim o goleiro, eu acho que é importante porque o Fábio é muito experiente, tem seus 44 anos, mas ajudou muito a salvar o Fluminense nessa última temporada, especialmente, que foi uma temporada em que o Fluminense estava muito mal e precisava sair do buraco com setores que não estavam conversando, né? O Fluminense teve muito problema para fazer gol e teve muito problema para se defender e que começou a melhorar um pouquinho com a chegada do Thiago Silva. Mas teve muita oscilação, muita troca de jogadores na mesma posição. E no ataque foi isso que aconteceu, né? Quando a bola não chega, o Cano é conhecido por ser o artilheiro que precisa tocar pouquíssimas vezes na bola para marcar. Mas essa bola não estava chegando muito para ele, não tinha um jogador que ajudasse ele a fazer essa parede, a fazer essa proteção da bola próximo da área para finalizar. E realmente é uma característica que falta. O Cauã Elias assumiu ali o protagonismo, mas é um jogador que está amadurecendo também, né? Que está conseguindo essa posição e que tem muita coisa também ali ainda para melhorar, né? Para amadurecer mesmo de fato.